As pessoas muitas vezes se enganam, ó, começou o cardiozinho. As pessoas se enganam que a oportunidade vai bater na porta dela mais do que uma vez, né? As pessoas, elas acham que ela precisa de uma única oportunidade para dar certo na vida, e aí ela fica ignorando as pequenas oportunidadezinhas que vão acontecendo durante o dia dela, durante a semana dela, durante a vida dela, porque ela acha que ela está esperando só uma, muito grande, né? E eu vi esse comentário aqui no meu vídeo, né, falando sobre a minha aparência, essa careca maravilhosa de 30 anos, mas, né, pra quem não sabe, eu tenho 23 anos, eu nasci no dia 3 de setembro de 2001. Eu ia falar 1900 não sei o que, eu tô zoando, mas é de 2001. Mas qual a questão? Cara, pra quem não sabe, eu sou atleta de bodybuilder, né, sou atleta de fisiculturismo, melhor dizendo. Eu sou um bodybuilder, mas desde que eu comecei a treinar, eu foquei muito a minha vida na questão de competição, usar hormônio e tudo mais. Até que, bom, a primeira competição eu competi natural, né? Mas as demais eu hormonizei. Porque, cara, quando você é competitivo, quando você quer tá treinando, tá competindo pra ganhar, né? Quero ganhar, eu quero ganhar. Quero competir, eu quero competir. Então, eu não vou ficar competindo ali natural, sendo que eu poderia hormonizar e competir de igual para igual, né? Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Então, com 3 anos de treino, eu competi natural. Depois de um ano, eu hormonizei. Isso já faz basicamente quase 8 anos. 7 anos e meio, mais ou menos. E aí que tá a questão. Eu... Até depois da minha última competição, né, que foi lá na Colômbia, eu mantive a trembolona. E a trembolona, cara, é sensacional, porque... É sensacional por um lado, né, pra mim. Porque as pessoas que convivem ao meu redor, elas não precisam padecer por conta disso, né, das escolhas que eu faço no meu dia a dia. Mas quando você tem uma oportunidade de realmente melhorar a sua vida, de mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, por conta de trabalho, financeiro, ou conhecimento, qualquer coisa do gênero, cara, eu acho justo você aproveitar isso, né? Você não vai ter muitas oportunidades da sua vida. Eu digo as pequenas oportunidades. Você tem que abraçar ela. Você tem que abraçar a pequena oportunidade para você conseguir fazer acontecer, né? E quando eu abracei a primeira pequena oportunidade, meus vídeos começaram a viralizar no TikTok e tudo mais, e eu transformei isso numa empresa. Cara, é complicado, cara, você trabalhar ali 14, 16 horas por dia, todos os dias, às vezes não ver muito resultado e não se desmotivar, né? E continuar naquela pegada workaholic. Então o que eu fiz na época? Basicamente mantive a trembolona, né? Eu utilizei ela ali durante 1 ano e pouco, mais de 1 ano. Deu uns 13 meses mais ou menos, de maneira ininterrupta. Cara, o uso dos hormônios em doses já mais elevadas acaba trazendo um certo envelhecimento, né? Só que, para aquele momento, era a única coisa que eu sabia que me ajudaria a me manter tão viciado em trabalhar, tão ansioso em ver resultado. Então eu fiz essa escolha, né? Você teria coragem de fazer essa escolha? Se você tivesse a oportunidade da sua vida de mudar o seu futuro, você faria essa escolha? Não sei, talvez não, né? Eu fiz. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que eu não repetiria isso. Eu sei de outras coisas que talvez trariam o melhor resultado ou um resultado tão bom quanto. Mas eu já passei por esse processo, né? Então, óbvio que agora eu tenho conhecimento para fazer uma escolha melhor do que eu fiz antes, mas antes eu não tinha. Então aí entra naquela questão. Cara, quando você enxerga, quando você procura, quando você pede a Deus a oportunidade, você não pode ignorar ela. Não vai vir. Cara, não se iluda. Não seja alienado, achando que existe, vai vir daqui 1 ano, daqui 2 anos, a oportunidade da sua vida, né? Quando você tiver tempo, quando você tiver uma namorada, cara, a oportunidade, ela não vai esperar você estar na sua melhor fase. Não existe isso. Ela não vai esperar você estar pronto. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ficar pronto
enquanto você já está abraçando essa oportunidade, né? Então não adianta você esperar a oportunidade quando você tiver na sua melhor maturidade mental, sanidade mental e tudo mais. Isso não vai acontecer, não se iluda. As pequenas oportunidades que acontecem no seu dia, na sua semana, no seu mês, você tem que abraçar elas todos os dias. Você tem que abraçar o mundo, porque você não sabe quando isso vai acontecer de novo. Você tem que abraçar elas para você conseguir garantir uma vida melhor, para você conseguir fazer acontecer, né? E o quão insano você vai ser para conseguir fazer isso acontecer, só depende de você, né? Todos os dias eu escolho acordar, tomar meu café e trabalhar. Todos os dias você faz as suas escolhas. E são essas pequenas escolhas que fazem, que moldam, né, posteriormente o seu futuro. E assim, não tem muito o que eu explicar. É basicamente isso, né? Quanto mais você se expõe, quanto mais você coloca e tem responsabilidades para você desenvolver, para você ter, mais maduro você vai ficando, né? Eu olhei quando eu tinha 19 anos, 19 não, foi com 21, 21, foi o último campeonato. Cara, eu não tinha muita responsabilidade, eu era muito imaturo, fiz escolhas muito idiotas, muito infantis, que talvez faziam jus à minha idade, né? Não só física, mas mental também na época. Mas conforme você vai se expondo a mais responsabilidade, quando existem pessoas que dependem de você, e grava isso, cara. A partir do momento que existem pessoas que dependem de você, cara, o jogo muda. Não só o jogo, mas a mentalidade, a sua pressão. E é uma responsabilidade do caramba. Pô, imagina, existe uma família que depende de você. Cara, isso é surreal. Não dá pra explicar a magnitude disso, né? Mas esse que é o problema das pessoas. Elas ficam esperando pela oportunidade perfeita, quando elas têm tempo, quando elas têm sanidade mental. E aí, cara, vocês podem ver, tem um monte de favela aqui ao redor do apartamento onde eu tô, né? Eu moro no Tatuapé. Meu apartamento aqui tem uma favelinha do lado, cara. Muitas pessoas que estão esperando ainda hoje a oportunidade, né? Não é culpa delas, mas elas fazem as escolhas delas todos os dias. Então, você tem que ser responsável por fazer acontecer. Não espera um milagre, não espera, sabe, o negócio cair do céu. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, as pessoas ficam nesse misticismo de que a sorte, de que um dia, nossa, o céu vai brilhar para elas. Cara, o céu brilha todo dia. Todos os dias, 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã, o sol tá ali, brilhando, iluminando o seu dia, para você começar. É você que não vai, entendeu? Então realmente, cara, as escolhas que eu fiz no meu passado acabaram agravando um pouco a minha estética, né? O meu aspecto físico. Mas assim, eu não posso me arrepender, porque eu não sabia, não tinha conhecimento sobre outra coisa que me possibilitaria fazer o que eu fiz. Mas eu sei que existem coisas melhores, né? E cara, foi a melhor coisa da minha vida eu ter abraçado aquela oportunidade. Aquele início, né? Os vídeos virais, eu transformar isso numa empresa. Gerar serviços, produtos, tudo mais. Pô, cara, se não fosse isso, eu não ia ter comprado uma bikezinha, que eu paguei à vista, que eu nem olhei o preço direito. Não ia estar tendo essa vista aqui em São Paulo. Talvez eu nem estaria em São Paulo. Nem estaria morando nesse apartamento. Entendeu? Então assim, não espera um milagre. Irmão, você tem que fazer acontecer. Tudo depende de você. E é só uma vida que você tem. É só uma chance.